Graça e paz. Que se Siloé traz para vocês algo da minha vivência, isso já não deve ser surpresa para ninguém. Mas garanto que a de hoje foi uma grande surpresa e linda para mim. Desde quinta-feira, algo mexeu dentro de mim. Depois, na verdade, da mensagem da inconstância, sobre dúvidas, sobre saber quem sou, sobre quem é o outro, algo mexeu dentro do meu coração. E isso é muito sério, porque saber de fato quem somos e como nos apresentamos, mesmo quando nós estamos tentando nos justificar aquilo com provas, muitas das vezes mostra muito mais sobre quem é você do que as provas podem dizer realmente o que de fato aconteceu. Eu e uma amiga, na verdade uma grande amiga em Cristo Jesus, vivenciamos isso. E uau, ali lado a lado, juntinhas como corpo de Cristo, Deus nos revelou quem somos nele e quem é ele nos outros. E foi lindo, porque todas as setas, de vez se voltarem para o alvo, ela se revelou, na verdade, para as provas. E louvado seja o nome de Jesus por isso. E o Espírito Santo veio falando comigo no sábado, no silêncio. Sábado eu confesso que eu estava com a minha carne entristecida por algo que você espera e de repente não é da maneira que você quer. Mas daí veio o domingo com um banho de renovo mesmo de Deus, do renovo do Pai, dizendo a todo tempo que Ele é comigo, dizendo que era sobre quem eu era nele, sobre a minha posição de estar nele, me revelaria muito mais quem eu sou do que Ele é. E isso foi assim muito gratificante. E é isso que Siloé traz um pouquinho para vocês. Está em Romanos, no capítulo 1. Passo a ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Nessa saudação, o apóstolo Paulo falou muito mais do que a gente possa imaginar. Ele nos mostra que o que eu penso que sou é mutável e muda muitas das vezes no nosso caráter. Porque primeiro, nós não somos o que fazemos. Porque se hoje eu sou uma enfermeira, amanhã eu posso deixar de ser. Eu não sou o meu diploma. Isso não me define. Afinal, isso é uma profissão quando eu estou exercendo ela. Porque na verdade, eu sou filha. A segunda é porque eu não sou o que tenho. Eu não sou rica, eu não sou pobre, eu não sou milionária. Isso são transições, é algo passageiro, ela oscila. Eu não posso me intitular como rica e não posso me intitular como pobre, porque na verdade eu sou filha. A estabilidade, ela não existe. A estabilidade é passageira. A gente tem vários exemplos de gente muito rica que deixou de ser rica, de gente muito pobre que deixou de ser pobre. O que realmente somos é irrevogável e é ser filho. Lembra a mensagem do filho que nós comentamos que isso é irrevogável? Ser filho é algo irrevogável. E é algo irrevogável para mim e é algo irrevogável para você, independente da sua posição em relação a Cristo Jesus. Amém? Ser mãe, para mim, é algo irrevogável. Como ser pai para o meu esposo,
também algo irrevogável. Meus filhos querendo ser gerados por mim ou não, eles gostando da minha pessoa ou não, eles sendo obedientes a mim ou não, eu continuo sendo a mãe deles. Aquilo que te define muitas das vezes revela o que geralmente te satisfaz. E na verdade, essa satisfação é o maior carrasco do ser humano. Porque hoje eu quero ser enfermeira e amanhã o meu pai quer que eu seja médica, ou a minha mãe quer que eu seja bombeira. Mas na verdade, o que eu tenho que ser é aquilo que Deus planejou para mim. É aquilo que é o meu chamado em Deus para minha vida. O resto é profissão. Você já viu que tem muitas pessoas sendo aquilo que os outros querem que você seja? Ou seja, está sendo escravo de si mesmo, presa por conta dos outros. Tem muita modinha, sabe? Dessas modinhas que todo mundo quer ser blogueira, que todo mundo quer ser coaching, que todo mundo quer fazer algo que está na mídia. Ei, você já perguntou para Deus o que realmente Ele quer que você seja? Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Oh, aleluia! Deus aqui, Ele nos revela que somos chamados para ser profeta de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito como profeta de Deus? Você tem julgado? Você tem zombado? Você tem se calado? Ou você tem ido fazer o ID de Deus? Eu já vou dizer o que aconteceu comigo esse final de semana e o que eu vivi no domingo, que foi algo sobrenatural. Só que antes de dizer isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser profeta. Ser profeta é um indivíduo que se conecta pelo Espírito e serve como intermediário com a humanidade através de uma mensagem que nós conhecemos muito bem, que se chama profecia. Trocando por miúdos, ser profeta quer dizer que você é uma ferramenta de Deus e o resto é a glória, é a graça, é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E sabe quando isso acontece? Quando a gente tem a certeza da nossa identidade de quem realmente nós somos. Filhos. Mas para você se sentir realmente filho e entender, você precisa estar na presença. Você precisa buscar desta intimidade. Essa é a nossa verdadeira identidade, sermos filhos. E esse é o verdadeiro plano do Pai para nós. É o que a palavra dele nos revela aqui, agora, em Jeremias 1, 5. Só através dele, do Pai, que nós vamos compreender fazer o ID. Ele diz assim, continuando o verso 6. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, ó Senhor. Glória a Deus. Aí eu chego que eu vivi esse final de semana em totalidade. Não é à toa, não é acidental.
Sexta de profeta julgando, de profeta zombando. Sábado, profeta calado, com a carne entristecida. Domingo veio e Deus me renovou. Eu confesso que eu cheguei no culto e eu já senti a glória de Deus ali. Enquanto os levitas louvavam ao Senhor, eu já senti uma presença inexplicável. E foi uma presença tão boa que eu deixei fluir, sabe? E o Espírito Santo de Deus veio e me renovou. Xerecanta, chamar, xerecanta, lamas. E foi algo tão precioso. Foi momentos tão preciosos para mim que ali eu queria ficar por horas, só agradecendo, só me deleitando naquele momento. E de repente eu ouço atrás de mim um choro tão compulsivo. E o Espírito Santo de Deus ministrou algo dentro do meu coração, dizendo: vai lá. E eu falava assim: não posso. E o Espírito Santo de Deus disse: vai. E eu ali somente virei o meu corpo. E aquela moça estava ali, de joelho, prostrada, chorando, chorando, chorando. E eu deixei fluir aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou, falou aos meu coração. E eu me deixei servir, me deixei ser ferramenta, usado na mão do Pai para aquela vida. E foi tão bom, porque aquilo gerou em mim uma grande festa, uma grande alegria. Fazia muito tempo que eu não vivia isso. Fazia muito tempo, porque na verdade eu me sentia tão fraca. Na verdade eu estava ali porque a minha carne estava entristecida no sábado. Por mais que meu espírito estava alegre, feliz, a minha carne doía por dentro. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque o ecossistema, que é o lugar que eu venho me formando, está revelando aos outros o que realmente eu sou. E foi tão maravilhoso porque eu tinha minha filha ali. E eu acho que ela nunca tinha vivenciado aquilo, digamos assim, numa potencialidade e de maneira tão visual o que aconteceu comigo no domingo. E eu entendi que quando eu fechei a ferida, que o homem, eu já comentei aqui, disse que a partir do momento que eu saía daquele lugar, eu não era mais aquilo, porque aquilo foi me dado por eles e não por Deus, e que eu precisei me curar. E quando eu fechei essa ferida, eu deixei abrir a porta do meu ministério. E isso não é de mim, é de Deus. E não é o poder que o homem dá, e sim a capacitação mesmo de Deus sobre a minha vida. Isso pode acontecer sobre a tua vida. O ID nada mais é que o evangelho exaltado, aquele evangelho que nos alegra, aquele evangelho que nos salva, aquele evangelho que nos liberta, aquele evangelho que nos exorta, aquele evangelho que anuncia as boas novas, aquele evangelho que te faz ser ferramenta sobre a vida dos outros, aquele evangelho que te faz como prova viva para os outros, aquele evangelho que te mostra o que é Jesus a tua vida, aquele evangelho que te traz como exemplo de vivência. É isso que Jesus veio, é isso que Jesus nos revela, é isso que Jesus nos mostra. Engana-se quem pensa que Jesus ele veio somente para salvar a gente do nosso pecado. Não.
Jesus, ele veio para restabelecer a nossa relação com Deus, que foi perdida pelo pecado, que é uma história que vocês já conhecem, que é a história de Adão e Eva. Eu quero dizer para vocês, o que eu vivi ali, ele me gerou uma alegria, uma festa, porque eu somente me deixei ser guiada pelo Espírito Santo, crendo verdadeiramente na palavra da Bíblia, que diz que eu sou filha e profeta. E se você quer viver experiências, quer entender os sinais, saia da comodidade, sai desse cativeiro que te prende, sai dessa escravidão, sabe, que te mostra que você não é capaz de fazer, que você não pode ser. A nossa vocação está naquilo que a gente não imagina. A nossa vocação está naquilo que lá, desde criança, os outros zombavam e Deus vem e nos exalta, dizendo que você pode. Sabe, naquilo que aonde abunda o pecado, superabunda da graça de Deus. Nosso pecado não nos condena, irmãos. O nosso pecado, na verdade, ele nos transforma através da nossa posição. E isso não sou eu, Gi, que diz, não. É a palavra que diz, em Romanos 8, que diz que somos filhos de Deus. Que diz que somos filhos de Deus. E diz, portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A sua identidade revela o currículo por onde você passa. Qual é o legado que você deixa para os seus filhos? Qual é o legado que você deixa para os seus netos? Qual é o legado que você deixa para os seus amigos? Eu quero que as pessoas me conheçam como, aquela filha de Deus. Eu quero ser filha de Deus, reconhecida como filha de Deus. A paternidade do pai, ela nunca vai passar. Como a minha de filho também não. Porque se eu estou viva, é porque ele quis assim. Então, não me resta outra coisa a não viver essa paternidade em totalidade, a não viver, sabe, essa herança de ser filha dele. E termino eu dizendo: Ângela, chamada para ser profeta, separada para fazer o ID de Deus, segundo a vontade dele e o querer. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.